Beleza aí, pessoal? Estamos aqui com mais um cadete para variar e a gente tirou o câmbio dele fora para fazer uma troca de embreagem e vou mostrar alguns detalhes para vocês interessantes. O primeiro é o tal do rolamento de embreagem que fica aqui dentro do câmbio, tá? E esse aqui, pelo barulho que ele está fazendo, a gente já sabe que ele não está legal, que precisa ser trocado também. Geralmente se troca o kit todo, né? É um rolamento que já não está muito legal. Eu vou mostrar outro lado aqui para vocês, que lá no motor, essa roda iluminada, para quem não conhece, é o volante do motor. Esse, no caso aqui, é um volante de motor carburado. Na maioria das vezes saiu no carburado. Aqui, na minha mão, eu tenho o famoso disco de embreagem. Espera que eu vou pausar para vocês e vou mostrar o platô também. Vamos lá, e esse cara aqui é o platô. Vou colocar ele aqui no chão para vocês verem. Esse aqui é o platô de embreagem. Eu vou tentar pegar um detalhe aqui no platô, no nível de desgaste que ele tá. Deixa eu encontrar aqui. Acho que vocês vão conseguir ver alguma coisa aí, várias trincas, tá? Esse platô aqui fez muita hora extra, bastante. O carro estava difícil de engatar, com a embreagem trepidando e mais algumas coisas. Tem um lugar aqui que está até mais trincado, ó. Aqui dá para ver melhor. Tá? Isso aqui é ferro, tá? Pesado pra caramba. Então dá para ter uma ideia de quantas vezes isso aqui esquentou bruscamente, esfriou, esquentou de novo, até o ponto de criar todas essas trincas aqui. Quando a gente compra o kit de embreagem, vem esse cara aí que é o platô, vem o disco e vem o rolamento que eu mostrei para vocês. Eu vou pausar de novo aqui para mudar de posição e mostrar mais ou menos para vocês como é que isso aqui funciona lá no carro e por que que isso aqui gasta, tá? Quero ver se de repente vocês entendem um pouquinho melhor como que isso aqui vai trabalhar no acoplamento do motor com câmbio. Só para deixar um pouco mais claro, vocês estão vendo ali que é a parte traseira do motor, tá? Onde tem o volante, que eu já tinha falado. Vou passar aqui para vocês terem ideia do que a gente está vendo. Ali embaixo o volante e aqui você tem o motor. Aí dá para vocês se localizarem um pouco mais. Daqui para cá é o câmbio, que vai essa boca aqui, ó. Aqui, aquele volante do motor acaba sendo encaixado aqui e esse eixo é o famoso eixo piloto do motor. Esse eixo é o cara que vai lá dentro desse buraco aqui, tá? Tá vendo esse buraco bem no centro, no meio dos 6 parafusos aí? Entra o eixo piloto desse cara aqui que é o câmbio, tá? E o rolamento, ele vai acabar apoiando no platô, porque isso aqui, o platô vai estar preso lá no volante e quando isso aqui encaixar, ele vai ficar apoiado assim, ó. E aí quando você pisa no pedal da embreagem, você aciona essa alavanca aqui quando você pisa no pedal. Você pisou no pedal lá, aqui está em repouso. Pisou no pedal, você aciona. Então, deixa eu abrir aqui para vocês verem. Pisou no pedal, aciona, tá vendo? A minha mão lá no fundo, puxei a alavanca que pisou no pedal, ele empurra o rolamento para frente. Vou fechar aqui para vocês verem. Pisou no pedal, empurra o rolamento para frente, tá? Então, o trabalho do rolamento é deslizar. A parte que é móvel aqui do rolamento vai apoiar aqui no platô, que o platô vai acabar, quando juntar todas as peças vai ser isso aqui, certo? O disco vai aqui na frente lá e vai tudo parafusado. Eu vou mostrar como isso vai mais ou menos montado lá. Por que que isso aqui vai para frente? Quando ele movimenta aqui que você está pisando lá, e ele vai apoiar essas molas aqui, isso são molas, tá? É chamado de mola membrana. Quando você pisa lá, isso aqui é empurrado. Óbvio que isso aqui é muito forte, não tem como empurrar com a mão, teria que ter uma prensa agora para vocês verem. A partir do momento que você prensa isso aqui, esse conjunto aqui dentro, com essas alavancas nas laterais aqui, ela vai acabar mudando a altura dessa pista aqui, que é parecida com uma pista de freio. Vocês vão entender que a embreagem nada mais é que uma espécie de freio. E ele vai mudar essa altura. Mudando essa altura aqui, ele vai mudar a pressão dentro do disco. Vamos para outra parte lá que eu vou tentar explicar um pouquinho melhor ali.
Que isso talvez ajude a elucidar essa questão. O pessoal está refletindo um pouco aqui, porque isso aqui é ferro e esse é o volante do motor. Aí o que acontece? Vocês viram que o câmbio vai aqui e a embreagem vai nesse cara aqui. Esse é o disco vai posicionado aqui. E vamos falar primeiro só do disco aqui rapidinho. O disco ele vai preso por essa ponta aqui no eixo piloto. Você pode ver que tem umas estrias aí que são compatíveis lá com o eixo piloto. Então, quando você encaixa isso aqui, isso é fixo no eixo do câmbio. Mas aqui não tem estria, aqui aquele eixo vai ficar totalmente livre. Então, sem a embreagem, o câmbio não fica ligado aqui no motor, tá? Quem faz o elemento de ligação é a embreagem. Esse disco aqui, quando você tiver com o carro parado e o motor funcionando, desengatado, o volante vai estar virando na velocidade da marcha lenta, seja 1000 RPM, seja acelerando 2000, não importa. Vai estar virando, porque ele é a parte principal do eixo principal do motor aqui. Esse cara vai estar virando e esse cara aqui com o carro parado, ele vai estar parado. E ele vai estar funcionando bem pertinho do outro. Com isso, com o pedal pressionado na embreagem. Por quê? Esse cara aqui que é o platô, ele vai por cima aqui. A montagem é assim. Eu não coloquei na posição dos buracos do parafuso, mas isso não importa para entender. Ele vai encaixado aqui o platô. Quando você pisa naquele rolamento lá que afunda essas molas aqui, é o que eu falei lá do movimento aqui da peça. Ele vai movimentar esse conjunto aqui e vai aliviar a pressão aqui. Então, em resumo, você tem uma pista aqui, como se fosse uma pista de freio, e você tem outra pista aqui. O disco está no meio. O disco é o cara que tem o material de desgaste. Então o que acontece? Com o pedal pressionado, esse disco está livre. Ele não está sendo nem pressionado aqui e nem sendo pressionado aqui no platô. Ele não vai estar sofrendo pressão. Esse cara aqui vai preso aqui por parafusos. Então ele vai estar girando junto com o motor. Sempre rodando junto com o motor. E o disco é que vai estar por meio aqui de onde está meu dedo conectado ao câmbio. Então o disco vai estar parado, o motor está em marcha lenta, virando o volante e virando o platô. E o disco está lá no meio, passando a um pelinho de distância de cada pista. Quando você solta a embreagem, que alivia a pressão lá em cima das molas, que o rolamento afasta aqui, aquela pista do platô, essa pista do platô aqui, vai pressionar o disco contra o volante, com uma força suficiente para movimentar o carro e isso aqui não deslizar. Basicamente quando você tira o pé do pedal da embreagem e libera totalmente, você está freando entre o volante do motor e entre o câmbio. Isso aqui é uma espécie de freio entre os dois componentes e vai transmitir a rotação de um para o outro. Não sei se eu consegui ser claro com vocês, mas se precisar a gente arruma um meio de explicar um pouco melhor. Agora, quando a gente fala de desgaste de embreagem, a gente tem material de desgaste aqui. São duas faixas de material de desgaste dos dois lados para ter contato com as duas partes, que a gente já falou sobre isso. Isso aqui acaba desgastando e aí o seu pedal vai ficando cada vez mais alto, porque você vai ter que puxar o cabo para desacoplar. Quanto mais baixo isso está, mais desgastado, mais próximo dos parafusos aqui, as molas aqui podem chegar e acabar tendo algum tipo de problema. Essas molas são mais para aliviar o impacto da hora que você solta o pedal de embreagem, que pressiona tudo aqui, vai ter um certo tranco, essas molas aliviam, amortecem isso aí, tá? Alivia a vibração. Uma coisa importante, quando se desmonta aqui, sempre tem que ter uma boa ideia de como é que tá essa pista, porque a pista desse lado aqui, que é o platô, você vai trocar, que isso desgasta, trinca, a mola fica ruim, deforma, acontece um monte de problema aqui. Então isso aqui vem no kit de embreagem e você troca. O volante não é uma coisa comum de se trocar. Então o que tem que se prestar muita atenção é no desgaste que ele está aqui, ondulação, se ele está muito queimado e tudo mais. Esse aqui o ideal é fazer uma retífica. A gente vê pelo detalhe aqui, frisado dele, que ele não foi retificado ainda. Não é uma peça retificada. Não sei se vai dar para acompanhar, mas tem uns frisos, uns sulcos aqui. Um pouco difícil de ver aí. Mas essa aqui não foi retificada. O ideal é retificar porque você tem várias ondulações aqui. Essa primeira camada muito superficial do volante está muito destemperada, vamos dizer assim, o material não está legal.
E a altura da pista, que é onde que você vê literalmente onde a embreagem tinha seu atrito, para cá tem uma diferença pequena de altura. E tudo isso é trabalhado em décimos de milímetro. Então, se ele tem desgaste aqui e o platô vai apoiado aqui, já não existe uma eficiência de altura correta, ele já não está trabalhando perfeito. Existe um certo desgaste. O interessante é que dá para retificar volante, na maioria dos casos é totalmente viável, a não ser que ele tenha trinca ou que ele esteja muito gasto já, um ponto que fique fino demais. Mas em geral não é uma coisa que não se recomenda não, pelo contrário, numa troca de embreagem geralmente é bom fazer. Algumas vezes quando a embreagem gasta demais, chega ao ponto de pegar esses rebites aqui, que são rebites de aço ou alumínio, e acaba estragando a pista. Mas é mais para vocês terem uma ideia do que é o volante, o platô, o rolamento, mais ou menos como a embreagem convencional trabalha, para vocês terem uma ideia do porquê que precisa retificar volante. Porque ele acaba gastando a pista aqui, então nada adianta você colocar um material novo aqui, alto, se aqui já está muito profundo, já saiu da medida. Não é uma coisa assim empurrada, geralmente é bem necessário mesmo. Beleza? Se tiver alguma dúvida aí sobre funcionamento de embreagem, dá um toque que a gente comenta aí ou faz algum outro vídeo. Pessoal, complementando as informações aí sobre a embreagem, a gente está aqui com o volante do motor já retificado. Vocês podem ver aqui no detalhe a usinagem no volante, tanto na pista aqui de atrito quanto no assentamento onde vai o platô. E faltou eu falar dois detalhezinhos aqui sobre os defeitos mais comuns da embreagem, que são de trepidação e de patinar a embreagem. Antes de qualquer coisa, retificar aqui é para garantir que as faces estejam totalmente planas e que a altura entre o assentamento do platô, que é essa borda aqui, e a parte da pista do volante tenham a altura correta entre elas que o fabricante determina, para que se exerça a pressão correta aqui de todo o conjunto. Então vamos lá, embreagem patinando, o que acontece? Além do desgaste da pista aqui do volante, tem o desgaste da pista do platô, que é essa peça aqui, e a pista do platô é essa área aqui, a gente já havia falado, então tem um desgaste aqui. E como isso é tudo relativo à fixação e à altura da carcaça aqui, que vai influenciar na pressão que a pista vai exercer em cima do disco. Então vamos do início. O disco vai montado aqui, certo? E vai o platô aqui em cima que vai pressionar. Aí vocês lembram que o platô vai preso ao volante e fica girando no motor, e o disco aqui dentro vai conectado ao câmbio por meio desse furo estriado aqui no eixo piloto do câmbio e fica preso no câmbio. Então o volante fica girando lá no motor e o disco está ligado ao câmbio. A pressão entre os dois aqui é que faz a conexão entre eles, que é o elemento de ligação entre eles, e faz tudo girar. Quando está tudo pressionado, tudo preso, freado entre eles, você acelera, movimenta o câmbio e movimenta as rodas, se o motor estiver engatado. Então, o efeito de patinar, o que acontece? Você tem o desgaste da pista aqui, ou seja, aqui vai estar mais baixo do que a borda na altura relativa que o fabricante indica, então a pista vai estar mais baixa do que precisa aqui. Você tem um disco bem mais fino por conta do desgaste, porque esse material é um material de atrito, a função dele é esfregar aqui mesmo para transmitir a força e gastar. Então você vai ter um material gasto, mais fino, e você vai ter a pista aqui do platô também gasta, mais fina, e com a altura relativa dela aqui menor em relação à carcaça. Tudo isso vai fazer com que a pressão das molas diminua consideravelmente em cima do disco. O disco vai ser menos pressionado, com muito menos força sendo exercida aqui. Quando você sai, esse conjunto teria que acoplar e estar aqui imóvel, ele vai começar a patinar, tá? Num efeito parecido com esse, tá? Ele vai começar a patinar aqui e você tem efeito de patinação. Por quê? O motor vai estar virando, o motor girando não vai conseguir girar corretamente o disco,
teria que estar imóvel aqui, não vai estar mais. E aí você tem o motor girando e o carro não andando porque não gira o câmbio. Esse é o motivo de patinar. Pode ser o excesso de desgaste ou pode ser também as molas aqui do platô que estão muito fracas, também por muito uso. Também pode ocasionar esse problema de patinar. Em geral, é tempo demais de uso, tá? Mesmo quando as molas estão ruins é porque todo o conjunto já está muito desgastado. Como a mão de obra para trocar uma embreagem não é muito barata, não compensa você de repente só trocar um platô, só trocar um disco por conta desse tipo de defeito. É uma economia que não tem justificativa alguma. Agora, quanto à trepidação, nada mais é do que empenamento de todas as peças, tá? Pode ser empenamento aqui da pista, do volante, pode ser empenamento aqui do disco e pode ser empenamento aqui do platô inteiro ou da pista do platô. Em geral, tudo empena um pouquinho, porque como isso aqui sofre atrito constante, toda vez que você pressiona o pedal e solta, sempre vai ter um atrito aqui, sempre vai gerar calor, esfriar, esquentar, esfriar, esquentar. Quanto mais judiado na embreagem, mais tempo pressionado o pedal, queimando a embreagem, literalmente a gente chama de queimar a embreagem porque a temperatura aqui sobe e acaba empenando tudo aqui. Das manias de embreagem que levam um desgaste acentuado e a trepidar e gastar bastante material aqui é usar a embreagem de forma muito lenta. Você pressiona o pedal e vai subindo o pedal lentamente, então acontece o efeito de patinar porque você está com meio pedal pressionado ali. Outra mania terrível que gasta muito embreagem é segurar o carro numa ladeira, por exemplo, com o pedal pressionado. Vai acontecer o mesmo efeito de ficar esfregando aqui, gastando material da embreagem, do disco, gastando material das pistas aqui. Isso gera o aquecimento, também gera empenamento. Então é para vocês terem uma ideia de como os defeitos aparecem, o motivo deles aparecerem aqui relativos a esse negócio da embreagem. E imaginar que a altura das peças aqui, entre a face, a pista, a altura de disco, a altura também do platô, influencia na pressão com que o platô faz sobre o disco e sobre o volante, que isso é primordial para o conjunto funcionar. Se essa pressão for menor, seja por enfraquecimento das molas ou porque as peças estão mais finas, o carro vai patinar. Acho que isso já dá para ter uma ideia de como funciona a embreagem e esses problemas que são corriqueiros aí, normais de uso. Então, quando a gente fala sobre retífica do volante, não é para deixar bonito, mas sim para você não instalar um conjunto de embreagem novo, gastar uma boa grana, tanto com a troca quanto com as peças da embreagem, e de repente você ter uma embreagem nova no seu carro instalada e ter um efeito de trepidação incômodo, mesmo com tudo novo, por não ter optado por retificar. É claro que quando você retifica um volante, você tira material. E tudo para isso tem limite, né? Não é uma coisa que se deva fazer constantemente. Mas a troca de embreagem também não é uma coisa constante, corriqueira, tão normal assim. Ela dura bastante tempo, então pode fazer sem medo. Ok? Só faltou falar para vocês do rolamento. Tá aqui um rolamento novo, tá? Vocês tinham visto lá que ele fazia barulho. Agora esse daqui você vê que ele não gira fácil, né? Ele é bem resistente a girar porque ele está lubrificado corretamente, ele é novo, não tem folga. E o rolamento eu vou mostrar fora que é muito mais fácil. Vou mostrar. Ele vai em cima de todo o conjunto aqui, como eu já tinha mostrado para vocês lá. Isso aqui vai tudo preso aqui, tá? O rolamento vai aqui, tem aquela alavanca do câmbio que vai empurrar as molas. Para vocês terem uma ideia da altura, vocês veem que eu coloquei as peças sobrepostas aqui, a fixação seria exatamente essa, batendo o furo aqui. Para vocês terem uma ideia do espaço que tem aqui, quando a gente coloca os parafusos e aperta, essa carcaça vai encostar totalmente no volante. Então vocês têm uma ideia da força que a embreagem exerce, né, que o platô exerce em cima do disco sobre o volante. E aí o efeito o movimento do rolamento pressionando aqui as molas, que na verdade é o seu
pé pisando na embreagem e acionando a alavanca aqui, vai liberar o disco lá dentro para girar livre ou não. Quando a gente fala de embreagem hidráulica, na verdade o acionamento lá pela alavanca, pedal e tudo mais não é feito por cabo de aço, é feito por hidráulico. Quando a gente pegar um carro aqui com embreagem hidráulica, a gente mostra para vocês o conceito. Tá ok? Valeu!